merchandising tudo direitinho, né? Beleza, né? Tranquilo, né? Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no olhar uma oração, no falar a mais bela canção que já se ouviu. Todo gesto seu era de amor e paz, ele trazia no coração. Aqui, olha, começando o programa do Varela com essa linda música, O Homem, do Rei Roberto Carlos, né? Que música linda, né? O programa do Varela no ar está começando agora. Na direção geral, Nayara Varela, Lucas Varela e Monalisa Varela. Os queridos ouvintes, nossos irmãos e irmãs, na paz do Senhor. E as recomendações do nosso programa. Varela Estética e Beleza Clínica preferida das celebridades, beleza completa em um só lugar. Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará. Próximo a FIC. Check-up do assunto é atualidades na medicina, na saúde, na beleza e na estética. Apresentação Natália Varela, TV Diário, domingo, 20 horas. 100% Jesus, unção, muita unção, palavra do Senhor, ganhando almas para Jesus, com a missionária Natália Varela, na Rádio Vida 102,9 FM, sábado, 23 horas. Vida News, jornalismo com competência e credibilidade, na apresentação de Felipe André e Natália Varela, de segunda a sexta-feira, meio-dia, na Rádio Vida 102,9 FM. Meus irmãos, minhas irmãs, profetas. Ao abordar a parte da Bíblia chamada os profetas, os livros proféticos, é preciso fazer uma distinção entre a Bíblia cristã e a Bíblia hebraica, como se pode ler na introdução geral e na introdução aos livros históricos. A Bíblia hebraica chama de profetas tanto a historiografia da época dos principais profetas anteriores, quanto os oráculos proferidos por eles, profetas posteriores. Nossa Bíblia cristã, ao modelo da grega Septuaginta, inclui na categoria profetas tão somente os pronunciamentos oráculos dos profetas e historiografia sendo recolhida nos livros históricos. Por outro lado, inclui entre os profetas alguns escritos que a Bíblia hebraica põe na categoria dos escritos, Daniel e Lamentações, e inclui ainda o livro de Baruque, que é deuterocanônico, que é ausente da Bíblia hebraica, mas aceito nas Bíblias grega e cristã. Os profetas são tradicionalmente subdivididos como os 4 grandes profetas: Isaías, Jeremias, com Lamentações, e Baruque, Ezequiel e Daniel, e os 12 profetas menores, os outros. Essa divisão diz respeito ao tamanho dos textos conservados, não à importância, pois os profetas Amós, Oséias e Miqueias, por exemplo, são certamente grandes profetas menores. A coleção dos profetas se deu a partir do fim do século IV a.C., quando foi completado o livro de Zacarias. Profeta. Para a cronologia dos profetas, consulte-se a linha do tempo nas páginas finais da Bíblia. Profeta é um termo muito amplo nas páginas finais desta Bíblia, né? Profeta é um termo muito amplo, indica pessoas que podem servir de intermediários entre o ser humano e a divindade. Em hebraico existem diversos termos para designar o fenômeno profético: vidente, adivinho, pessoa em transe, homem de Deus. O grego preferiu o termo profetes, que corresponde mais ou menos ao português porta-voz. Ora, o profetismo não se exerce tão somente em palavras. Muitas vezes é acompanhado de visões ou de gestos proféticos que podem tomar a aparência de transe ou de êxtase. Em tempos antigos, o profeta era consultado para ver onde estava Deus, ou se um empreendimento, sobretudo militar, podia contar com a presença de Deus, o Senhor dos Exércitos. O profeta devia verificar se Deus está conosco. Progressivamente, seu papel torna-se mais ético, e foi neste sentido que, na tradição deuteronomista, Moisés, mediador da lei, passou a ser considerado o profeta por excelência.
Este tipo de profeta ético cuida da observância do pacto entre Deus e o povo, é guardião da aliança e sentinela do povo. Por isso denuncia a injustiça quando Israel domina, mas anuncia a salvação da parte de Deus quando o povo se encontra em castigo ou sofrimento. Este princípio preside a organização dos escritos proféticos. Normalmente a primeira parte é composta de denúncias para provocar a conversão, enquanto a parte final costuma ser um anúncio de salvação. Isso reflete o espírito da época em que os escritos foram recolhidos e organizados. O povo estava saindo do exílio babilônico e precisando, depois de tamanho castigo, de profecias salutares. Esse princípio de organização embaralhou a sequência original dos oráculos que não foram pronunciados na ordem que hoje se encontram registrados. O fato de os oráculos terem sido recolhidos séculos depois de pronunciados mostra que sua atualidade superava o tempo. Por isso, podem também falar para o futuro longínquo, se no momento de serem pronunciados geralmente visavam o passado ou o futuro próximo. Algumas palavras prolongaram, por assim dizer, sua atualidade e tornaram-se profecias a longo prazo, anunciando o Messias ou o tempo messiânico no horizonte longínquo. As profecias mais significativas nesse sentido são as de Isaías referentes ao Messias e as de Jeremias e Ezequiel sobre a nova aliança. O fenômeno profético não se restringe a Israel. Luquinhas, o tempo, né? Né? O primeiro profeta cujos oráculos se encontram conservados na Bíblia não é israelita, é um profeta de aluguel, o amonita Balaão, pago pelo rei de Moabe para proferir maldições contra Israel, mas em vez disso Deus o obriga a pronunciar bênçãos a favor do povo eleito. No tempo dos juízes, Números 22 e 24, no tempo dos juízes e dos primeiros reis, encontramos as confrarias ou irmandades de profetas. São liberados por um pai e os discípulos se chamam filhos. Era algo como nossas congregações religiosas. Assim, o próprio rei Saul estava entre os profetas. E ainda no século VIII a.C., as confrarias estão em voga no reino do norte. Os profetas de Baal versus os profetas do Senhor. Elias e seu filho Eliseu, os filhos dos profetas. Amós recusando ser considerado filho de profeta, mas havia também profetas individuais, inclusive profetas que atuavam como capelães da corte dos reis, o profeta Natã e o profeta Isaías, junto aos reis Acás e Ezequias. O profeta Jeremias parece ter vivido na proximidade da corte, mas entrou em conflito. Profecia e Apocalipse. Depois do exílio babilônico, Luquinha, não vamos passar de 10 minutos não, né, Luquinha? Luquinha, não vamos passar de 10 minutos não, né? Você está de olho, tá? Profecia e Apocalipse. Depois do exílio babilônico, diminuiu o espaço dos profetas como mediadores entre Deus, o rei e o povo. Não há mais rei nacional e a mediação do sagrado é totalmente absorvida pelos sacerdotes do templo, que contam com a ajuda teológica dos escribas. Os principais profetas desse período são o terceiro Isaías, Ageu, Zacarias e Malaquias, conforme instruções aos respectivos livros, e o profeta Daniel, que é um caso à parte, como vem exposto logo a seguir. O profeta Daniel representa um estilo novo que já tem raízes nos seus predecessores, sobretudo em Ezequiel. O estilo apocalíptico ou de revelação, Apocalipse, significa revelação. Simplificando, pode-se dizer que o profeta clássico é míope, enxerga de perto, enquanto o apocalíptico é presbíope, enxerga melhor à distância. O profeta escuta o chamado de Deus para discernir com um olhar crítico o que acontece sob os seus olhos. O apocalíptico vê em sonhos e visão o que acontece nos bastidores celestiais da história, aparentemente dominada pelas forças contrárias a Deus, mas de fato conduzida por este. Nessa visão de imagens surrealistas consiste o Apocalipse, a revelação. O apocalíptico não tanto denuncia a injustiça para corrigir o povo e o rei, pois nesse tempo de ocupação estrangeira, século
V e II a.C., o povo é impotente e os poderosos nem sequer tomam nota da voz profética. Em vez disso, o apocalíptico exprime sua visão sobre a ação escondida de Deus. Na superfície da terra, as bestas feras parecem dominar, mas nos bastidores Deus prepara sua intervenção vitoriosa, conduzida pelo Filho do Homem. Profetismo e teologia. Os profetas estão na raiz da teologia de Israel. A tradição que foram apontadas no Pentateuco foram habitadas por profetas. Os profetas do norte influenciaram a corrente eloística e com a queda de Samaria, 722 a.C., e a concentração do culto em Jerusalém, 620, suas palavras se misturaram às dos profetas do sul, sobretudo na corrente deuteronomista, que tem proximidade também com Jeremias e Sofonias. Assim, essa teologia profética domina a historiografia deuteronomista, os profetas anteriores da Bíblia hebraica. Já o profeta Isaías está mais próximo da tradição javista, de cunho sapiencial e ligado à casa real do sul, enquanto Ezequiel, depois do exílio, Ageu e Zacarias mostram claro parentesco com a teologia sacerdotal. Em meio à diversidade, os profetas convergem em 2 pontos: a fidelidade, a aliança e a certeza da salvação. Deus fez aliança com o povo e não desiste. E para fazer com que o povo sempre volte à fidelidade, Deus o adverte, o castiga, mas não desiste de lhe oferecer a salvação. Essa aliança de amor e fidelidade, tantas vezes desprezada pelo povo, é cantada pelos profetas em diversas imagens, mas a principal é a imagem nupcial que atravessa as profecias de Oséias, Jeremias, Ezequias e o terceiro Isaías. Israel, Judá e Jerusalém são apresentados como a noiva esposa que Deus adquiriu para si, mas que se tornou infiel. Contudo, Deus é Deus, não um ser humano. Por isso ele é fiel, apesar das infidelidades que trazem a infelicidade para o povo. Os 11, ele é fiel, retoma o povo infiel, restaura-o, faz de Jerusalém a noiva ataviada por Deus mesmo. Figura que encontraremos no fim do último livro da Bíblia, o Apocalipse. Na sua preocupação com a retidão do povo e a fidelidade à aliança, os profetas criticam violentamente qualquer atentado contra a honra de Deus ou o bem do povo. Nesse sentido, proferem censuras contra todos os inimigos do povo, tanto os estrangeiros quanto os próprios chefes do povo, os poderosos e ricos que vendem o pobre por um par de sandálias e o devoram como carne de panela. Apresentam o ideal de um povo que escuta a vontade de Deus e que, em vez de recorrer à violência, cumpre a justiça. Os humildes é que herdarão a terra, porque Deus é quem tem a última palavra. O fato de Jesus assumir esse modo de ver no Sermão da Montanha nos ajuda a ver em Jesus o profeta definitivo. Pronto, Luquinhos. Acabou. Passou.